Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, autor Rick Renner. Hoje, 6 de agosto. Título: Ore para que a palavra do Senhor tenha livre trânsito. Texto base, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1. Finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Você já perguntou como deve orar por missionários ou por pessoas que estão pregando a palavra nas linhas de frente, onde é mais difícil? Bem, hoje eu lhe darei a resposta. E, por favor, enquanto você estiver orando por pessoas das linhas de frente, lembre-se de orar por mim também. O apóstolo Paulo fez o que eu chamo de trabalho ministerial de linha de frente. Conforme observado anteriormente, o ministério de Paulo o levou a lugares onde a igreja não existia. Ele lidou com governos hostis, enfrentou a oposição de falsas religiões, afastou as forças do mal do reino demoníaco, tirou convertidos da desolação do paganismo e o transformou em membros vivos e efetivos do corpo de Cristo. Essa tarefa nunca é para os despreocupados, mas para os extremamente compromissados. Ao fazer suas declarações finais aos Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses 3, Paulo diz: Finalmente, irmãos, orai por nós. A palavra finalmente provém da palavra grega toloipon, que significa quanto ao mais ou quanto ao último assunto em questão. Paulo aguardou algumas informações muito importantes para o fim de sua carta. Por isso, usa as palavras to loipon para nos informar que, embora sua carta esteja terminando, ele ainda tem algo de grande importância a dizer à igreja de Tessalônica. Então, Paulo faz seu pedido. Finalmente, irmãos, orai por nós. A palavra grega traduzida como orai provém da palavra proseuchomai. Na forma usada nesse versículo, significa orar continuamente ou orar sem cessar. Paulo está pedindo sinceramente parceiros de oração compromissados que orarão sem cessar por sua equipe, por seu ministério e por ele mesmo. Ao dizer orai por nós, a palavra por vem do grego peri, que significa em torno ou ao seu redor. Paulo está especificamente pedindo oração por aquelas coisas que estão em torno ou ao seu redor. Portanto, as coisas que dizem respeito a ele e seu ministério. A seguir, Paulo se torna mais explícito sobre como orar. Ele diz: orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague. O texto grego seria mais corretamente traduzido como: orai por nós, para que a palavra que se origina do Senhor se propague. Isso nos diz que Paulo era muito consciente do fato de não estar pregando sua própria mensagem humana ou uma mensagem que lhe pertencia. Ver Gálatas capítulo 1, verso 11 e 12. Ele estava portando uma mensagem divinamente revelada, originada no Senhor e pertencente a Ele. Em todos os seus anos de ministério, Paulo sempre atentou para o fato de que a mensagem que ele portava lhe fora dada pelo Senhor. Além disso, Paulo sabia que sua responsabilidade era pregar aquela mensagem. Portanto, ele pediu aos Tessalonicenses para se juntarem a ele, a orarem para que a mensagem do Senhor pudesse se propagar. Essa palavra provém do grego trecho, que significa correr. Antes de prosseguirmos, paremos e analisemos mais profundamente o significado da palavra trecho. Frequentemente, ela se referia a corredores que participavam de uma corrida a pé em um enorme estádio diante de multidões de fãs que os adoravam. Para que o corredor tivesse sucesso e terminasse triunfantemente, eram necessárias todas a sua força e sua total atenção. Não há dúvida de que Paulo tinha essa mensagem em mente ao escrever esse versículo, porque ele estava em uma corrida para pregar o evangelho a tantas almas quanto possível.
antes de chegar ao fim de sua vida. Ele estava em uma corrida espiritual, uma competição real, correndo diligentemente e com todas as suas forças contra o inimigo que quer destruir e condenar eternamente as almas. Paulo fez todos os seus esforços para salvar o máximo possível das almas. Entretanto, na palavra trecho, há outra imagem poderosa que se aplica a esse versículo. Essa palavra era também usada para descrever os mensageiros rápidos que corriam entre as linhas inimigas para levar mensagens muito importantes com instruções aos que esperavam do outro lado da batalha. Esses mensageiros, especialmente valentes e corajosos, eram essenciais para que as batalhas fossem vencidas. Podemos ver claramente o motivo de Paulo ter escolhido usar essa ilustração, porque ele era de fato um mensageiro enviado por Deus, correndo de um lado para o outro por território inimigo, entregando a mensagem da cruz, bem como instruções às igrejas que buscavam sua liderança apostólica. Paulo era o mensageiro rápido e especial de Deus. Em minha mente, não há dúvida de que Paulo usou a palavra grega trecho para transmitir essas duas ideias aos seus leitores. Paulo se via como alguém que estava correndo em uma corrida, competindo pelas almas dos homens. Ele também se via como o mensageiro de Deus, cujo objetivo principal era correr de um lado para o outro por território inimigo, entregando informações muito importantes às pessoas que as aguardavam. A intenção de Paulo era que essas duas ideias transmitissem o desafio que estava diante dele, bem como a razão de ele precisar que as pessoas orassem regularmente por ele. Um fato mais importante precisa ser enfatizado. O tempo verbal usado por Paulo ao pedir oração para que a palavra do Senhor pudesse ser propagada indica um ritmo constante e contínuo. Assim, é possível traduzir essa frase da seguinte maneira: orai para que sejamos capazes de manter o ritmo necessário para que possamos levar essa mensagem adiante. Veja, Paulo e seus parceiros estavam correndo com muito afinco para acompanharem o ritmo de Deus, para que a mensagem do Evangelho continuasse a ser propagada a uma velocidade tão milagrosa. Eles precisariam de ajuda sobrenatural e capacitação vinda do alto. Por fim, Paulo faz um último pedido de oração. Ele pede oração para que a palavra do Senhor seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. A palavra glorificada provém da palavra grega dojakdizo, que retrata a imagem da chegada triunfante da glória de Deus, inaugurando um dia novo e glorioso na vida e nos territórios onde a palavra do Senhor é ouvida e recebida. Certa vez, o Dr. John, professor de grego clássico e presidente do departamento de clássicos de uma prestigiosa universidade, escreveu para mim: à primeira vista, a linguagem do Novo Testamento parece ser extraordinariamente simples, mas um olhar mais profundo nos dá uma percepção das dificuldades enfrentadas pelos tradutores dessa obra. É claro que, embora nenhuma tradução possa reproduzir exatamente o significado original, mesmo assim, por meio de uma compreensão do idioma original, ou pelo menos da ampla gama de significados que muitas das palavras daquele idioma possuem, é mais facilmente possível penetrar e compreender o significado daquele idioma original. Quem é fluente em um único idioma tem muita facilidade para presumir que existem equivalentes exatos entre os idiomas. Um dos maiores desafios dos tradutores da Bíblia é traduzir para o seu idioma as muitas ideias e imagens contidas em palavras gregas. Talvez nenhum exemplo torne isso mais claro do que o pedido de oração de Paulo neste versículo, que em português tem apenas 22 palavras. Porém, essas 22 palavras são repletas de poder e significado.
Essas poderosas palavras usadas por Paulo em 2 Tessalonicenses 3:1 transmitem as seguintes ideias. Por fim, irmãos, orem por nós e pelas coisas que nos dizem respeito. Orem para que as palavras do Senhor se propaguem rapidamente e sem resistência. Orem para que sejamos capazes de manter o ritmo necessário para que possamos entregar essa mensagem. Para cumprir essa tarefa, temos de ser como corredores cujos olhos estão fixos na meta que está diante de nós. Precisamos ser como mensageiros bravos, destemidos, ousados e corajosos, cuja tarefa é levar informações muito importantes pelas linhas inimigas. Temos de avançar pronta e rapidamente para levar a mensagem do Evangelho ao outro lado, onde as pessoas estão esperando por ela desesperadamente. Dado que o Senhor nos enviou para levar esta mensagem e que essa tarefa exige que corramos rapidamente por territórios perigosos, pedimos oração para que consigamos sobreviver a todo conflito, embate, confronto e luta que possamos encontrar enquanto corremos para o outro lado para transmitir a palavra do Senhor. Peço que as suas orações sejam contínuas, ininterruptas e permanentes. Ao orarem, lembre-se de estipular especificamente que a palavra do Senhor inaugurará um novo dia triunfante e glorioso na vida daqueles que a ouvirem, como o fez entre vocês. Então, agora você tem uma ideia de como orar por missionários, pregadores ou pessoas que estão ministrando a palavra e fundando igreja em regiões novas e não alcançadas. As difíceis linhas de frente onde a palavra nunca ou raramente foi pregada. Eis aqui um resumo do pedido de oração de Paulo para você usar ao orar por pessoas que você sabe que estão trabalhando em partes difíceis do mundo. Ore pelos próprios pregadores e missionários. Ore pelo que diz respeito a eles, ou seja, suas famílias, finanças, saúde, etc. Ore para que a mensagem do Senhor se propague sem impedimento de forças hostis. Ore para que os missionários e pregadores vençam a corrida pelas almas. Ore para que eles sejam protegidos enquanto atravessam território inimigo. Ore constantemente o tempo todo por quem trabalha nas linhas de frente. Agora que você sabe como o apóstolo Paulo queria que as pessoas orassem por ele, pode usar isso como um guia para orar por missionários e pregadores em outras partes do mundo. Por que você não dedica alguns minutos a começar a orar por eles hoje? Minha oração para hoje. Senhor, hoje peço que tu abençoe os missionários que estão vivendo e trabalhando em outras partes do mundo. Abençoa suas famílias, saúde, finanças e tudo que lhe diz respeito. Ajuda-os a pregar com pouca ou nenhuma resistência. Capacita-os a correrem ardentemente para alcançarem almas, a fim de que não sejam eternamente perdidas. Protege-os enquanto vivem, trabalham e correm para trás e para frente por território perigoso. Oro para que a entrada da palavra de Deus em suas comunidades rompa os poderes das trevas e inaugure um novo dia triunfante. Ajuda-me a me lembrar de orar por eles todos os dias. Assim eu oro em o nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que amo os missionários e os apoio com minhas orações e finanças. Sou grato a eles por deixarem suas casas, famílias e seus arredores naturais e por desalojarem suas esposas e seus filhos. E se mudarem para o outro lado do mundo, a fim de levarem a boa nova a quem ainda não a recebeu. Serei fiel em lembrá-los, honrá-los, orar por eles e apoiá-lo com meus recursos.
O papel que desempenho em apoiá-los em oração e com minhas finanças é essencial para o seu sucesso. Então, cumprirei fielmente o meu papel. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. Com que frequência você pensa nos missionários e pregadores que vivem em terras estrangeiras e estão dando suas vidas para alcançar pessoas em outras partes do mundo? 2. Você apoia financeiramente algum missionário? Caso não o faça, há uma razão para você nunca ter feito disso uma prioridade em sua vida? Você não acha que tem uma responsabilidade de se certificar de que a mesma mensagem que transformou a sua vida atinja pessoas que nunca a ouviram? 3. Quanto tempo faz desde a última vez em que você dedicou tempo a sentar-se e a escrever a um missionário para lhe agradecer por desalojar sua família e levá-la para o outro lado do mundo? Mesmo que essa família missionária possa estar muito distante de você, um bilhete seu poderá ser a exata palavra de encorajamento de que ele necessita agora. Você poderia considerar dedicar hoje alguns minutos de seu tempo para lhe demonstrar amor e encorajamento? Paulo se via como mensageiro de Deus, cujo objetivo principal era correr de um lado para o outro por território inimigo, transmitindo informações muito importantes às pessoas que as aguardavam. Sejamos abençoados na prática da palavra.